Olá, meu nome é Catiane, eu sou consagrada na comunidade de aliança da comunidade Shalom, também sou psicóloga e hoje no quadro Tudo para Todos eu venho partilhar com vocês o tema Lidar com a depressão à luz da fé. Vem comigo! Embora o assunto sobre depressão seja algo tão debatido e falado no momento, infelizmente ainda é muito comum nós nos depararmos com algumas más compreensões sobre a temática, principalmente quando se envolve a questão da fé. Quantas vezes ainda é comum nós escutarmos que a depressão ela é falta de Deus, falta de fé ou corpo mole, fulaninho não quer nada com a vida. Infelizmente, ainda é muito comum nós nos depararmos com essas opiniões, que por vezes machuca muito quem está vivendo este processo. Quando não, o próprio cristão, muitas vezes, ele acaba caindo na armadilha de também questionar a sua fé, de também questionar a sua relação com Deus, por estar vivendo tal momento. Mas será mesmo que num quadro depressivo não é possível caminhar com fé? Não é possível caminhar crendo em Deus? A princípio, é interessante que a gente possa falar brevemente o que acarreta um processo depressivo. De forma simplória, nós podemos dizer que estar num processo de depressão acarreta uma sensação de tristeza profunda. De forma pejorativa também, muitas vezes nós escutamos, né? Às vezes as pessoas dizerem no senso comum: hoje eu tô meio deprê, né? Vixe, hoje eu tô depressiva, né? E é importante nós sabermos que a depressão ela não é algo circunstancial nem momentânea. É importante sabermos que estar triste, ficar triste, é algo natural e inerente a todo ser humano. Ter dias de indisposição, de uma certa má vontade em cumprir com a rotina diária, é natural desde que ocorra de forma corriqueira. Num processo depressivo, todas essas questões levantadas e outras mais, elas ocorrem de maneira diferente. Elas vão ocorrer de maneira constante, né? Havendo às vezes dias após dias, vai ocorrendo, anos após anos, e às vezes a pessoa não vai nem percebendo porque ela também vai tornando isso algo comum. E o que nós vamos vendo, né? A depressão, então, ela vai sendo decorrente de diversos fatores, desde questões físicas, biológicas, às vezes também até uma desordem hormonal que pode também vir a arrefecer o humor, né, da pessoa. Temos também a questão dos comportamentos, né, que vão sendo de certa forma atingidos à medida em que muitas vezes nós não percebemos que lutos, frustrações, decepções mal elaboradas, mal organizadas em nossos pensamentos, muitas vezes sem nos darmos conta, vai interferindo no nosso funcionamento. Por isso que a depressão, muitas vezes a gente vai discriminando ela como sensação de desprazer em viver, né? Vai acarretando uma desesperança com relação à vida. E tudo isso, claro, advém de uma dimensão humana e que por muitas vezes, infelizmente, a pessoa não consegue ir observando como de repente ela vai decaindo. Ainda é muito comum as pessoas apenas identificarem a depressão quando ela já está num estágio muito avançado, quando ela já vem trazendo sintomas psicossomáticos, né? Quando de repente ela já vem trazendo paralisações na vida da pessoa, dentre outras questões mais, como isolamento social, dificuldade em levantar da cama, dificuldade em executar processos de autocuidado consigo mesmo, processo até de higienização consigo mesmo. Vai passando e a pessoa muitas vezes não vai percebendo.
Mas como eu coloquei no início, será possível, diante de tudo isso, dizer que acredita-se em Deus, que existe fé numa pessoa que está vivendo todo esse processamento interior? Sim, é possível. Sim, porque fé é crer. E a fé do cristão, ela tem um diferencial. A fé do cristão, ela não caminha vazia. A fé do cristão, ela sempre terá como perspectiva crer em um Deus que é capaz de ir muito além das nossas limitações humanas. Um Deus que é capaz de realizar milagres. Um Deus que é capaz de tornar impossíveis em possíveis. Mas um pontinho é crucial nessa vivência. Um primeiro ponto que eu preciso atrelar essa minha fé é que Deus sempre está comigo, mas eu não sinto. É comum alguém que está num processo de depressão atrelar muitas vezes a fé a um sentir, ou às vezes até num senso comum nós atrelamos a fé a um sentir. Lê do engano, porque fé não é sentimento. Infelizmente muitas vezes a gente fica esperando, né? Eu rezo, eu peço, e muitas vezes eu trato Deus como um gênio da lâmpada mágica, que eu vou dar aquela esfregadinha, vou pedir e Ele vai me atender. A depender de como eu tô aqui sentindo. Imagine para alguém que vive um processo de depressão, onde a angústia muitas vezes ela é fortíssima, fica difícil realmente ela acreditar que ela realmente pode caminhar com fé. Por isso que é importante a gente desmistificar esse ponto. A fé, ela vai nos conduzir a um ato de decisão. Eu sentindo ou não sentindo, Deus está comigo e eu creio. Ok, entendemos então que a fé, ela vai precisar ser algo exercitável, certo? Porque eu sei que Deus está comigo, certo? Mas ainda assim, eu não consigo, ainda assim é difícil. Como é que eu vou conseguir? Aí vem uma outra questão. Nós não somos feitos para sermos refém do que sentimos. Certamente, para darmos movimento nesse sentido de fé, nós precisaremos saber e decidir por muitas vezes enfrentar a má vontade, enfrentar o choro que muitas vezes fica difícil de se conter, mas eu preciso ir em busca. Eu preciso acreditar que a essência da minha vida, ela não paira nessa tristeza profunda. Não paira. Nós não fomos feitos para apenas sobreviver. Nós fomos feitos para viver, para ter um sentido de vida. Mas se algo me roubou isso, eu vou precisar me movimentar e buscar este sentido. E a fé, ela vai adentrar aí. Eu ainda não vejo, né? Eu ainda nem sinto, mas eu vou buscar, eu oro, eu rezo, mas eu me movimento, eu fico atenta às alternativas, aos estender de mãos que Deus coloca em minha direção. Muitas vezes um amigo, muitas vezes profissionais, e eu vou em busca, mesmo não vendo. Num processo de depressão é comum nós nos sentirmos numa escuridão, aonde nós não conseguimos ver nenhum raio de luz. Mas com a minha má vontade, com todo o meu esforço, eu vou fazer uma forcinha para levantar e ir em busca dessa luz que dizem que existe e que existe. A vida, ela é um presente, ela é uma dádiva. Então, que a fé nos leve a ter essa tomada de decisão, de buscar até encontrar. Eu quero ainda dar algumas diquinhas para que você possa, né, ou que você que conhece alguém que está passando por este processo, possa orientar, né, a pessoa de repente exercitar essa fé. São dicas que não são solucionadoras, mas podem ser impulsionadoras. Primeira delas, pode-se pegar um papel e nele escrever de 3 a 5 momentos da sua vida que você se recorda que você superou. Momentos que você nem imaginava que pudessem passar, mas que passou. Uma doença que foi curada,
um mal-estar que hoje você nem se entristece mais de ter vivido, uma dor que passou. Mas vamos lá que você diga, olha, eu não consigo nem disso lembrar. Até porque a depressão às vezes nos rouba as nossas boas memórias. Ok, possamos então ir para a Bíblia. Quantas histórias nós temos de pessoas que viveram um processo de angústia, de agonia, mas que caminharam com fé e que superaram. Tome nota, escrever nos ajuda a organizar as ideias, a fixar. Segundo ponto, eu posso todos os dias tentar render gratidão ao Senhor pelo simples. Eu tô com dificuldade, nem que seja no fim da noite. Anote também pelo que você pode agradecer pelo dia de hoje. Mas não aconteceu nada. No simples. Senhor, eu agradeço por hoje eu ter conseguido abrir os meus olhos. Senhor, eu agradeço por hoje eu ter conseguido abrir as janelas da minha casa e ter deixado a luz do dia entrar. Senhor, eu agradeço por hoje eu ter conseguido almoçar no horário que eu determinei. Eu consegui caminhar 10 minutinhos. Terceira dica. É interessante às vezes também nós pararmos e perguntarmos como eu tenho alimentado a minha fé. Ainda mais nos dias de hoje. Quantas vezes eu alimento minha fé de uma forma errônea sem perceber? O que eu tenho assistido? O que eu tenho lido? É muito comum a pessoa num processo de depressão, ela às vezes acabar assistindo filmes de terror, né? Filmes que muitas vezes envolvem muito sangue, mortes. E às vezes a gente não consegue enxergar o quanto isso deixa arrefecer a minha fé. Do que eu tenho alimentado os meus pensamentos, do que eu tenho alimentado a minha audição, do que eu tenho alimentado o meu espírito. Como é para mim, de repente, parar para contemplar os feitos de Deus. Tenha cuidado com o noticiário, não se dê tanto tempo de frente aos noticiários. Tem gente que passa às vezes o dia todinho só ouvindo notícias ruins. Isso também afeta o exercitar de uma boa fé. Então, do que eu posso alimentar a minha fé? Será que todos os dias eu posso meditar sobre a palavra de Deus? Será que eu posso me deter mais em canais que me passam a palavra de Deus, que me passam o estar em Deus? Isso é muito importante. Um último ponto, né? Eu colocaria a questão de observe também o que você tem falado. A boca mais próxima do seu ouvido é a sua. E quantas vezes é comum nós dizermos, né? Mas eu não consigo, eu já tentei de tudo. E não, se ainda não conseguiu, eu ainda não consegui. Né? Eu já tentei, mas vou tentar até conseguir. Observe o que você tem pronunciado com relação à esperança. Lembrando, eu não preciso estar sentindo, eu posso cativar a esperança. E o falar é muito importante, certo? E claro que para a gente encerrar, eu gostaria de colocar e desmistificar que o processo de depressão, para ser superado, ele precisa que se desmistificar que é preciso tratar corpo, mente e espírito. Sim, porque para o remédio funcionar, eu preciso ter fé. Sim, porque para a psicoterapia funcionar, eu preciso ter fé, eu preciso crer naquilo que eu estou investindo. E claro, buscar ajuda, para muitas vezes, é sinônimo de fraqueza, é a comprovação de que eu não tenho fé. Porque Deus é o meu médico, Deus é o meu psicólogo, claro, com certeza. Lembremos que Deus, Ele em sua infinita bondade e generosidade, Ele derrama dons sobre os homens. Deus se faz nos homens. Então, não deixe de procurar ajuda, se assim você não está conseguindo superar sozinho. Veja Deus nesses auxílios, nas oportunidades. Claro, e não deixe de se colocar diante de Deus e pedir a sua graça. Pedir a graça de resgatar o sentido de vida. Sim, porque a vida tem sentido. Sim, porque a vida ela precisa ser vivida com alegria. Sim, porque é possível. É possível caminhar
com fé, com perseverança. Eu desejo que esse vídeo possa ter auxiliado no seu conhecimento, seja também de modo preventivo, seja também para dar passos firmes e decididos de fé, porque é possível superar a depressão, especialmente se caminharmos junto a Deus. E se este vídeo fez também você lembrar de alguém que possa, de repente, ser iluminado pelo que aqui foi partilhado, compartilhe, se inscreva em nosso canal, curta e fique ligadinho nas próximas gravações. Um beijo, Deus abençoe, Shalom!